Capítulo 2. Homens de fé a serviço da igreja. No início dos anos 70, quando o padre Olavo de Almeida retornou em Vieiras, ele que foi o fundador do Jubileu, atendendo o pedido do senhor Chico Bento, meu avô, e do meu pai José Bento, e do senhor Manuel Ambrósio, que pediram a ele, porque já existia o Jubileu em Congonhas, pediu que trouxesse também, criasse o Jubileu aqui em Vieiras. Até eu lembro que o padre Olavo falou lá no altar, na missa das 11, que Zé Bento era um homem humilde, mas um homem de muita fé. Então aí que teve esse jubileu e estamos participando até hoje. Na época também a gente ficou sabendo que a dona Margarida Antunes de Oliveira foi a primeira cozinheira que durante a semana vinha sempre um padre de fora celebrar o jubileu e ela que cozinhava para eles no começo aqui do jubileu. Quando o jubileu começou, meu pai sempre falava que começou com 3 dias só. Depois que divulgaram, criaram o jubileu, passou para 7 dias, foi divulgando aqui na região, veio muita gente, muitos romeiros faziam promessa, traziam um pezinho de cera, mãozinha, cabeça de cera para comprovar as graças recebidas. Eu quero aproveitar esse momento para relatar um pouco, né, da história do meu pai. Então, eu vou estar fazendo memória ao senhor Raul Rodrigues Valente, né, um devoto fervoroso do Senhor Bom Jesus. Eu me lembro que eu fui criada dentro, né, de uma igreja, acompanhando meu pai, ajudando, né, o padre, né, na celebração da missa. O jubileu sempre foi uma festa esperada, né, por todos nós, como assim a festa mais importante do ano, como a presença viva do Bom Jesus no nosso meio. O meu pai sempre fez questão de colocar para a gente o sentido do jubileu. Então ele sempre colocou: jubileu é tempo de graça, jubileu é tempo de conversão, jubileu é tempo de penitência, é tempo da gente confessar, rezar pelas intenções do Santo Padre para ganhar, né, a indulgência plenária. Então a gente sempre participou do jubileu com essa tradição. Ter o privilégio de participar do jubileu é uma graça que não tem tamanho. Então a gente não consegue, né, eu não consigo descrever em palavras o que eu sinto quando estou participando da festa do jubileu. Eu entro na fila com os romeiros, vou lá na imagem do Bom Jesus e lá eu sinto como se o Bom Jesus estivesse falando, né, de corpo presente comigo. E a gente sente isso também, né, na participação dos romeiros. A gente vê que pessoas de todos os lugares, de todas as classes sociais se unindo, né, num propósito só, de elevar seus pensamentos ali ao Bom Jesus. E eu acho que é um momento que não tem explicação. A gente sente a presença viva, né, do Bom Jesus ali. E isso eu devo, né, juntamente com minhas irmãs, aquilo que o meu pai deixou para a gente. Então ele sempre fez questão de criar a gente dentro da igreja e passar essa fé, né, esse fervor. E é um exemplo que ficou, juntamente com outras pessoas que também dedicaram a vida ao trabalho da igreja, né? Eu vou citar aqui o tio Zé Bento, vou citar o senhor Geraldo Lorentino, a dona Maria, a Didi, meu pai, né, e o Geraldo Lopes, e tantas pessoas que iniciaram os trabalhos aí de comunidade e que são exemplos de que vale a pena, né, a gente acreditar em Deus, a gente dedicar a vida ao serviço da igreja. Meu pai foi o primeiro que começou o jubileu, desde 1950, quando foi fundado o jubileu. Então, ele, o senhor Zé Bento e o senhor Cibides, né, é o que tomava conta do jubileu, que arrumava os padres, que programava o jubileu, né. Então, eles que levavam
arrumava as casas onde que dava almoço para os padres. Meu pai tomava conta de jubileu lá da igreja lá, foi ele que fez a torre da igreja lá, a primeira torre da igreja foi ele que fez, ele mais uns outros lá. Tem 57 anos que eu vou em Vieiras em jubileu, né? Eu estou com 65, eu comecei com 8 anos de idade. Então, eu tenho assim, lembrança assim, que os padres faziam aqueles encontros de jovem, né? Não é, hoje é jovem, era encontro de moças e rapazes que fazia. Tinha encontro de família, e eu ainda tenho uma lembrança ainda que tinha um encontro de família, aí não podia ir criança. E eu fiquei no lado de fora da igreja. Antigamente a gente não podia comprar roupa direito, a gente aproveitava o uniforme de escola e para poder ir no jubileu. Dia 14 a gente ia com quem que estava na escola, tudo uniformizado. Também tem uma lembrança muito grande que eu mais o meu irmão, que nós fazia as lanternas. Eram as lanternas feitas de papel de cruz, né? Fazia de taquara, punha a vela ali dentro e que iluminava o dia 13 para 14, que era a procissão iluminada. Antigamente tinha que som na igreja, né? Que animava também, né? O povo a participar mais, porque o povo gostava muito daquelas músicas antigas, então colocava lá na igreja lá e todo mundo participava. Era muito legal mesmo, muito bom mesmo. Minha mãe, em maio de 2013, ela sofreu uma queda na varanda da casa dela. Quebrou, teve uma fratura no fêmur, ficou internada por 8 dias. Devido à fratura, ela teve uma anemia com um grau muito alto. Teve que ficar internada por 8 dias após fazer uma cirurgia. Depois de 60 dias, houve rejeição na prótese. Teve que ser retirada. Daí ela só ficou acamada, alimentando por um canudinho e cada dia mais frágil. Aí eu pensei, minha mãe não vai aguentar. Mas chegou o jubileu, aí eu fui à missa, assisti a missa todos os dias, na intenção da recuperação da saúde dela. O bispo, né, pediu para quem tivesse alguma coisa, necessidade muito grande para pedir, que era pedir que o bom Jesus concedesse, que ele ia conceder. Aí eu fechei meus olhos e pedi com muita fé que ele fosse na casa da minha mãe, que tirasse, pelo menos, colocasse ela sentada, para ela poder se alimentar melhor. Aí dia 15, eu fui lá para ver como ela estava. Cheguei e encontrei ela andando pela casa com o andador. Foi muita emoção, porque o bom Jesus me deu mais, me deu além do que eu pedi. Eu pedi a ele que fizesse ela sentar, e ele pôs ela andando. Aí pedi para ela me contar, fiquei muito feliz, falei, mãe, como isso aconteceu? Aí ela pegou e falou, senta aqui minha filha que eu vou te contar. Aí ela pegou e falou que tinha amanhecido, quer dizer, o dia anterior, que seria o dia 14, muito triste, achava que ia morrer mesmo. Aí foi 3 horas, ela lembrou que era dia 14, que tinha a missa, a procissão. Ela passou a mão no terço e foi rezar. Ela não conseguiu rezar, não lembra que quando terminou o terço. Ela falou que dormiu, acordou, como se tivesse alguém no quarto e mandando ela levantar. Mas ela olhou e não viu ninguém, ela achou que estava sonhando. Aí ela pegou e falou assim, daí a pouco uma força muito forte puxou ela da cama, colocou ela de pé e ela saiu andando de andador. Então este foi o milagre que a minha mãe recebeu. Eu fiz uma cirurgia muito complicada da coluna, pedi o bom Jesus para ir lá me operar, ele também me operou, o médico deu 50% de chance de recuperação. E graças a Deus eu tenho certeza que eu não estava aguentando mais andar. Eu hoje tenho certeza que eu tenho 80% da recuperação da minha cirurgia. Se for tantas graças que eu tenho para contar, vai ficar o tempo todo. Mas eu vou deixar uma mensagem aqui para todas as pessoas que tiver alguma coisa precisando de uma graça especial, até mesmo de um milagre, peça ao bom Jesus, peça que ele realiza. As verdadeiras vitórias que alcançamos
são resultados dos nossos esforços, mas, sobretudo, mérito de Deus que nos domina. Por isso, este é o momento ideal para mostrarmos a gratidão que estamos sentindo em nossos corações.